Pois bem, no livro quinto da Ética Nicômaco, Aristóteles vai definir o conceito de justiça de que forma? Prestem bastante atenção, repito, prestem bastante atenção. Como ele define o conceito de justiça? É dar a cada um a justa medida. É assim que ele define o conceito de justiça. Dar a cada um a justa medida. Quando Aristóteles diz, né, que nós devemos dar a cada um a justa medida, o que o Aristóteles está defendendo aqui é a ideia de direito distributivo. Ou seja, ele defende a ideia de direito a ideia de direito distributivo. Direito distributivo, ou seja, distribuir. Distribuir de que forma? Bom, distribuir de forma a dar a cada um o que é devido. Ou seja, produziu pouco, ganha pouco. Produziu muito, ganha muito. Não produziu, não ganha. Isso é ser justo. É dar a cada um a justa medida. Produziu pouco, ganha pouco. Produziu muito, ganha muito. E não produziu, não ganha. E aí? E aí que nós temos uma dimensão do que é a ética em Aristóteles. Na aula passada eu falei sobre quais eram os tipos de virtudes, virtudes éticas e as virtudes dianoéticas. E agora? Agora, como desdobramento dessas virtudes éticas e virtudes dianoéticas, nós temos o conceito de justiça. É aqui, gente, é aqui que nasce o direito, é aqui que nasce toda a jurisprudência, né, ocidental. O direito ocidental, ele nasce aqui em Aristóteles, justamente com esse esquema, justamente com essa estrutura, a partir dessa estrutura. Percebe que Aristóteles, ele é considerado como um dos grandes mentores intelectuais do direito constitucional. É ele quem lança as bases para essa ideia de direito constitucional, pessoal. Por incrível que pareça, pasmem, esse direito constitucional que surge no mundo grego, ele é ressignificado posteriormente pelos legisladores romanos, sobretudo pelos legisladores romanos na época, no auge da Roma republicana. Se vocês pegarem qualquer livro de teoria geral do Estado e de história, né, do direito ou história das constituições, vocês vão ver que a primeira constituição foi a Constituição Ateniense. A questão é, onde entra Aristóteles em tudo isso? Aristóteles entra, né, no que diz respeito ao seu pensamento filosófico, político, ele entra fazendo toda uma análise, uma reflexão justamente dessa Constituição. E ao fazer uma análise dessa Constituição ateniense, Constituição essa que vigorava naquele momento histórico no mundo grego, sobretudo em Atenas, né? Quando ele faz uma reflexão sobre essa Constituição, ele escreve isso, ele vai homenagear, tá? Todo esse sistema jurídico, todo esse sistema constitucionalista, né, ele vai homenagear, dando a uma de suas principais obras o nome dessa Constituição. Que obra é essa? É essa aqui, ó. Posso apagar aqui, pessoal?
essa obra aqui, ó. A política. Essa obra, a política. Essa obra, a política, é um tratado de política de Aristóteles. Só que a política, né, ela, o título dela, que está em português, no original não quer dizer política. Olha o que diz no original, lá no grego. Politeia. É assim que está lá no grego. Politeia. Sabe o que significa politeia em grego? Constituição. Isso significa, politeia em grego significa constituição, não significa política, significa constituição. Por que constituição? Porque o Aristóteles está fazendo uma análise, uma reflexão a partir de quê? A partir das leis, a partir daquilo que ele vai chamar de nomos, que são as leis, que são as normas. Leis, normas que visavam o quê? Que visavam regular leis e normas que visavam regular a conduta do homem grego. Enquanto cidadão, na polis. Sabe o que significa polis, né, gente? Hã? O que significa polis, então? Hã? Cidade? Ah, cidade-estado. Sim. Significa polis. Na polis. Estão entendendo agora qual é o papel do Aristóteles? Qual foi a importância da ética segundo Aristóteles? Tá claro para vocês, gente? Tudo isso torna possível, segundo Aristóteles, tudo isso torna possível as minhas ações subjugadas à minha razão, o exercício da virtuosidade, o cultivo da justiça torna possível a calópolis. Torna possível a calópolis. O que é a calópolis para o Aristóteles? Era o modelo de Estado, Dona Maria, para o Aristóteles. Que modelo de Estado era esse? Cidade feliz. Caló significa feliz. Polis significa cidade. Cidade feliz. Feliz por quê? Porque há o emprego. Feliz porque há o exercício da justiça. A justiça funcionava. A justiça funcionava. A justiça funcionava por quê, Mariana? Por causa das leis e das normas. As leis e as normas funcionavam. As leis e as normas funcionando, nós temos o que numa cidade para que ela seja feliz? Nós temos o que? A democracia. As leis funcionando significa estruturas, instituições funcionando.
instituições funcionando, cada qual com a sua singularidade, cada qual com a sua peculiaridade, nós temos o quê? Uma democracia. Democracia, ao contrário do que muitos pensam, não é somente o povo ter o direito a voto. Não. Muita gente tem uma visão muito tacanha, muito reduzida do conceito de democracia. Por quê? Porque parte do sentido literal da palavra, democracia, parte do sentido literal, e a partir do sentido literal eles formulam todo um conceito, ou seja, democracia vem do grego demos, que significa povo, mas cracia vem do grego kratos, ou kratos, que significa autoridade. Ou seja, é a autoridade que emana do povo e para o povo. Daí o que? Daí nós no Ocidente temos o conceito de voto como instrumento legitimador dessa autoridade que emana do povo e para o povo. Porém, para os gregos, democracia transcendia o conceito de democracia que nós temos na atualidade. Tá? Até porque também, quando nós falamos em povo lá no mundo grego, esse povo aqui não era a massa como um todo. Por quê? Porque povo envolve homens, mulheres e crianças e escravos. Não se esqueçam, né? A escravidão era muito presente, era uma realidade no mundo grego. Percebe? Então eles faziam parte ali da massa também. A pergunta é, o povo, se eu partir do princípio de que para um povo se constituir como um povo, lá no mundo grego era necessário a presença do homem, da mulher, da criança e do escravo, esses indivíduos, eles tinham direito à cidadania? Claro que não. Dentre esses indivíduos que tinham direito à cidadania, apenas e tão somente os homens, e mesmo assim os livres. Mesmo sendo livre para ter direito à cidadania, ou seja, mesmo sendo livre para ter direito a voto na eclesia, ou seja, na assembleia, era necessário que ele viesse a preencher vários requisitos. Vários requisitos. Então essa ideia de democracia, de autoridade que emana do povo e para o povo, esse é um conceito em linhas gerais, tá? É um conceito da atualidade que foi ressignificado pelos romanos. E depois, mais tarde, né, com o surgimento na Idade Moderna das modernas constituições, é que esse povo, né, essa ideia de povo aqui, passou a ser global, ou seja, foram englobados todos os indivíduos. Tá? Quando nós falamos em democracia para o mundo grego, né, não era somente uma autoridade que emanava do povo e para o povo, era muito mais que isso. Né? A democracia era nada mais, nada menos do que o cumprimento das leis, o cumprimento das normas. Um estado, uma cidade-estado bem estruturada, uma cidade-estado organizada, é uma cidade-estado onde as leis e as normas jurídicas funcionam de verdade e de fato. Os gregos não brincavam com isso aqui não, gente. Era isso aqui que dava dinamicidade à democracia. E aí nós temos a primeira constituição, que é a chamada Constituição Ateniense. Pega lá a Constituição Ateniense, gente, vocês vão ver. Estudem um pouco sobre isso, sobre essa questão da importância das leis no mundo grego, e vocês vão ver que as leis
era considerado como o suprassumo da civilização grega. Por quê? Porque regulava a conduta do indivíduo. Eram as leis e as normas que formavam o indivíduo, o cidadão virtuoso dentro da polis. Há ou não uma relação com a política aqui? Claro que há. Não é à toa que eu disse anteriormente que tanto a política quanto a ética em Aristóteles não são ciências teoréticas, mas sim práticas. Por quê? Porque apontam para um pragmatismo, porque supervalorizam as nossas ações. Está claro isso para vocês, pessoal? Hã? Sim, mas... Seu 25, o senhor entendeu seu 25, isso? Entendeu mesmo seu 25? Certeza? E se o senhor não tiver entendido seu 25? Entendeu? Então vamos lá. Qual é a importância das leis dentro da polis, seu 25? Para formar uma cidade boa, igual a falou, que era uma cidade certa, onde a democracia funcionava. Legal, legal. Mari, me defina o conceito de justiça para o Aristóteles. Mari, olhando para mim, Mari, não para o caderno. Isso aí até minha cachorrinha vai saber, Mari. Ele merece. Hã? É dar a cada um o que ele merece. O que é devido. Isso, então se uma pessoa fez muito, ela vai ganhar muito. Se uma fez pouco, ela vai ganhar pouco. Uma que não fez nada, ela não vai ganhar nada. Ou seja, dá a cada um a justa medida. Exatamente. Produziu pouco, ganha pouco. Produziu muito, ganha muito. E não produziu, não ganha, ué. Isso dando uma porrada hoje no nosso tipo de estado, sabe? Uma chapuletada no chamado protecionismo estatal, no chamado populismo, sabe? Protecionismo, populismo. Se Aristóteles estivesse vivo hoje, ele ia esculachar com esse populismo. Ia esculachar com o populismo. Por quê? Porque o populismo é justamente uma antítese disso, desse conceito de justiça em Aristóteles, dar a cada um a justa medida. Ou seja, o populismo é justamente, vai contra ideias, a ideia no sentido lato da palavra de direito, de justiça distributiva. Tá? Então ele vai contra. Se estivesse vivo hoje, ele ia dar uma porrada em tudo isso aí. Beleza, gente? Falta um pouquinho para o raciocinar. 10. Faltam 10 minutos? Beleza. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Então tá bom. Pessoal, então nós encerramos aqui, tá, essa breve introdução, tá, ao pensamento político e ético de Aristóteles. E na próxima aula nós entramos em conteúdo novo, tá? Então eu agradeço aí pela atenção de vocês. E se você gostou aí, deixa o teu likezinho aí embaixo aí, tá? Ative o sininho, faça os seus comentários se você gostou. Se você não gostou também, não me encha o meu saco. Vá no meu canal para me bugar, porque olha, a resposta é de acordo com a colocação. Se quiser que eu seja educado, né, seja educado. Se quiser que eu seja mal educado, que eu vá com os dois pés nas tuas costas, não vai, entendeu, falar merda pra mim lá não, tá? Então tá bom, gente. Valeu, obrigado.